Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Nesta segunda temporada, como tem sido hábito, estamos a gravar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Neste caso em concreto, estamos na Sala Mouranças, onde nos acolhe uma magnífica exposição sobre habitats tradicionais da Guiné-Bissau. E a minha convidada de hoje é Teresa Pinto Correia. Teresa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. A Teresa é geógrafa, licenciou-se pela Universidade Clássica de Lisboa e doutorou-se em Geografia na Universidade de Copenhague, com uma tese sobre gestão da paisagem nas áreas rurais da Europa. Exatamente. Em 2008 fez a sua agregação na Universidade de Évora, onde ainda hoje se mantém enquanto professora. É autora de mais de 100 artigos científicos publicados, é diretora do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Teresa, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Sei que é vice-presidente de um conselho de missão sobre a saúde dos solos e alimentos, onde estão a estudar uma nova estratégia que passe por uma mudança profunda no uso da terra e dos sistemas alimentares da Europa. Mas antes de irmos por esse caminho e de lhe fazer algumas perguntas sobre este Conselho de Missão, dê-nos algumas pistas. O que é que está mal e o que é que tem que ser mudado no uso atual que os portugueses e os outros europeus fazem dos seus solos? Sim. Em geral, obrigada pela pergunta, acho que é uma pergunta muito, muito pertinente, porque de facto várias coisas provavelmente estarão mal, mas sobretudo há uma falta muito grande de atenção ao solo. O solo é um recurso básico, é o recurso sobre o qual os ecossistemas funcionam, precisam do solo para funcionar, precisam do solo para termos plantas, para podermos produzir, para termos árvores. E o solo não é de facto considerado. A sociedade não conhece o solo, quer dizer, a sociedade já está relativamente atenta às questões da água, da falta de água e dos problemas que poderão vir a existir no futuro pelas alterações climáticas em relação à água. Em relação aos solos... É um parente pobre. É um parente pobre e desconhecido. E na realidade é o mais essencial, em conjunto com a água é o essencial. E, portanto, haverá, com certeza, pessoas muito mais qualificadas do que eu. Eu não sou especialista em solos. É da paisagem? Eu sou especialista mais em paisagem, sim, mas sempre no espaço rural e sempre ligada à agricultura e à forma como a agricultura se pode conciliar com outras atividades. Mas todas essas atividades dependem, de facto, do solo. E o que nós verificamos que está pior é que o solo está, de facto, muitos dos solos na Europa estão degradados ou estão em condições que se deterioram todos os dias, e a atenção que quem utiliza o solo, e mesmo da sociedade em geral sobre o solo, é muito baixa. Portanto, as pessoas não conhecem, ninguém sabe qual é o solo onde vive ou o solo onde se produz os alimentos que consome. Portanto, é um parente de facto desconhecido. E é isso que um dos aspectos que a missão pretende mudar. Sim, é tornar a consciência da sociedade europeia mais elevada em relação à fragilidade, à importância, claro, e à fragilidade do solo. Então, regressemos a esta estratégia, esta nova estratégia em que está a trabalhar. Pode partilhar connosco algumas das ideias que vocês têm em cima da mesa? Sim, posso. Aliás, elas são públicas, o trabalho já é desenvolvido desde setembro de 2019. O programa, portanto, a proposta de programa foi entregue à Comissão Europeia, são 5 unidades de missão que foram criadas agora em 2019, por uma proposta que tinha a ver com a questão de inovar, de facto, da ciência na Europa ser mais próxima das necessidades da sociedade e, portanto, como é que podia a ciência ajudar a que a sociedade realmente fizesse face aos desafios que enfrenta, sobretudo no domínio do desenvolvimento sustentável e da questão de, se não for sustentável, então é um desenvolvimento que nos leva para um caminho sem saída. Já é um avanço a sociedade, e neste caso a União Europeia ou a Comissão Europeia, procurar o apoio da ciência, não é? Com certeza é, mas já há muito tempo que nos têm vindo a dizer isto, que a ciência tem que estar mais próxima da sociedade e responder mais a questões da sociedade. E óbvio que isto não quer dizer que a ciência é só a ciência aplicada, mas que a ciência, o conhecimento, claro, que se faz, que depois de facto é transferido, claro, e ajuda a sociedade a melhorar a sua forma de se gerir a si próprio. No caso da missão, portanto, quais são os principais objetivos? Os principais objetivos são de parar a degradação do solo,
tentar parar o mais cedo possível, por exemplo, a questão de se fecharem solos, que são solos muito férteis nas áreas urbanas, acontece ainda muitíssimo, e só 13% das novas expansões urbanas é que são feitas em áreas que já eram solos urbanos. E depois há muitas áreas que ficam degradadas, que ficam em stand-by nas áreas urbanas em vazios, e quando se vão conquistando outras. Esse, por exemplo, é um problema que seria, através de um bom ordenamento do território eficiente, poderia facilmente ser resolvido. Depois há a questão da contaminação, realmente por poluentes, por danificação do solo muito intensa em determinados locais. Essa também será difícil, mais difícil de resolver, mas é pontual. Mas depois há a questão da poluição ou da degradação dos solos por exemplo, por erosão, por contaminação, que é feita através de sistemas agrícolas onde se utilizam um nível demasiado elevado ou não bem dosificado de pesticidas ou de fertilizantes. Portanto, os objetivos da missão são de tentar parar esse processo de degradação e melhorar os solos. E são todos baseados em evidência científica daquilo que é possível fazer em determinado espaço de tempo se mudarem as práticas agrícolas. Portanto, o que está previsto uma parte é a investigação, mas é sobretudo investigação pensando que o que precisa de mudar não é o solo, são as pessoas que gerem o solo. Sim. E, portanto, um lado importante da missão é juntar as ciências sociais com as ciências naturais. Não nos basta ter bons agrónomos ou bons biólogos que conheçam bem o solo. Isso é muito importante, mas é muito importante também ter pessoas que percebam de comportamento, de economia e que percebam quais são os mecanismos que nós precisamos de pôr em prática para sensibilizar o produtor e levar o produtor, de facto, a mudar de prática. O produtor é tanto o agrícola como o florestal, como quem planeia os espaços urbanos e quem dá autorização para crescimentos urbanos. Portanto, é mudar comportamentos. E para isso o que está previsto é, além de um sistema de monitorização genérico para toda a Europa, como a diretiva da água, por exemplo, criou um sistema de monitorização da água em toda a Europa, é o criar um sistema de monitorização com os mesmos indicadores em toda a Europa, embora os indicadores não tenham o mesmo nível, os mesmos limiares, ou seja, o que nós dizemos que é saudável em Portugal, um solo saudável não será o mesmo do que na Dinamarca, mas ter um sistema consistente de indicadores que permitam de facto monitorizar o que se está a passar. E depois basear muitas atuações ou a investigação em laboratórios vivos de campo, ou seja, ter uma investigação que é muito mais próxima da sociedade. Queria falar depois consigo sobre isso, porque eu sei que é essencial para o vosso trabalho. Sim. E ia-lhe perguntar, estas propostas que tem estado a falar e que este Conselho de Missão já submeteu à Comissão Europeia, penso que em setembro deste ano. Foi. Já teve feedback ou será que ainda é um processo de decisão demorado? Já tivemos feedback, todas as missões foi-nos dado uma espécie de quase de compasso de espera. Agora foi-nos dito, bem, vamos pensar em como é que pode ser feita a implementação. Não vão começar ainda os programas de implementação a sério das missões. Portanto, foi pedido que até ao próximo verão as missões pensassem quais deveriam ser os passos e a temporização da implementação, o que para nós, de certa forma, foi uma espécie de um retrocesso em relação a estarmos à espera. Portanto, não foi dito nem está aprovado, nem está recusado, vamos desenvolver mais um bocadinho para depois vermos quais é que conseguimos aprovar. E qual é a urgência que Portugal e os outros países europeus têm nesta matéria? Com base nesse conhecimento que vocês acumularam, há uma urgência grande? Há uma urgência enorme. Eu, tenho aprendido muitíssimo sobre solos, tenho aprendido também com os meus colegas no MED, já desde que lá estou, já há um tempo, mas tenho aprendido muito agora com a Missão Sol, porque a maior parte das pessoas que participam são 15 investigadores, ou 15 membros, nem todos são investigadores. Há um agricultor, por exemplo, há uma pessoa que trabalha mais com a questão da comercialização dos acordos de comércio que têm a ver com a alimentação. Portanto, as pessoas não são todas realmente especialistas em solos. Mas a questão é que, de facto, os processos de alteração do solo podem ser muito rápidos, os processos de degradação, o processo de regeneração do solo é muitíssimo lento. E, portanto, as questões da erosão, por exemplo, algumas práticas podiam ser mudadas já. Alguns dos indicadores que nós propomos são indicadores em termos de ocupação do solo à escala da paisagem, porque para assegurar o ciclo da água, por exemplo, ou para evitar a erosão, uma fragmentação... Não se pode agir localmente. Não. E isso deveria ser começado já, quer dizer, à medida que se deixam homogeneizar ocupações do solo em grandes extensões, cortar áreas de floresta para plantar áreas agrícolas, se isso continua a fazer, o caminho depois de regeneração será muito mais lento. Difícil, Portanto, como quase tudo o que tem a ver com as questões da sustentabilidade, nós temos realmente, quanto mais conhecimento temos, mais a noção clara temos de que a urgência é enorme e tinha que se atuar já.
Se essa atuação, se essa urgência é entendida pelos decisores políticos ou pelos práticos, ou por quem está na prática, eu julgo que não. Julgo que não, acho que os produtores têm sido levados, de certa forma, a fazer a sua gestão, e nós temos estudado isso, muito mais a pensar nos subsídios e no possível, na forma como, muito mais olhando para o exterior, não é? O que é que eu posso receber de subsídios do que olhando para a sua própria exploração e perceber como é que eu torno essa exploração mais sustentável. Acho que temos, enfim, é um à parte, é seguir por um caminho lateral, mas acho que temos um bom exemplo disso, se calhar, na Costa Vicentina, com o aumento das explorações intensivas de frutos vermelhos e de estufas, que vivem de subsídios, não é? Grande parte daquelas explorações não são economicamente rentáveis, mas vivem de subsídios. Mas é uma tendência que se tem verificado em toda a Europa, de levar o produtor, que anteriormente era uma pessoa que olhava para a sua terra e percebia como é que eu mantenho um equilíbrio entre os vários componentes deste ecossistema de forma a produzir aquilo que se adapta aqui, para passar a olhar. E está estudado isso, não é? Para passar a olhar muito mais para o mercado e para os subsídios e, portanto, fazer uma gestão muito mais financeira do que uma gestão de ecossistema. Mudou o paradigma. E quando mudou o paradigma, realmente ele alinha-se com o mercado e alinha-se com os subsídios, mas perde a noção, perde o conhecimento e a capacidade de conhecimento do seu ecossistema, e isso é gravíssimo. E, portanto, esta ideia dos Living Labs era mesmo trazer o conhecimento para junto de quem está a tomar a decisão. Mas isso vai implicar um esforço muito grande, de facto, de mudar a forma como se faz a investigação e de investir, de facto, na transmissão de conhecimento e mesmo na coprodução de conhecimento. Então vamos falar, eu tinha isso aqui reservado mais para a frente, mas vamos falar agora que já falou duas vezes. Já falei porque eu acho que é mesmo uma coisa. Então vamos falar disso. Conte-me lá o que é que são estes laboratórios vivos de agricultura. Eu acho que é uma ideia, quer dizer, é uma ideia que já existe, não é? Não tem nada de novo. Uma coisa antiga, não é? Antigamente fazia-se muito isto. Sim, tem sido muito pouco praticado e vai desaparecendo. Nós, nesta missão, mas também nas outras também se fala disto, há dois conceitos. Um que é o Living Lab, portanto laboratório vivo, e o outro que é o Lighthouse, que é a imagem de farol que lança luz sobre aquilo que está à volta. O Lighthouse são ou explorações ou áreas de paisagem ou de floresta que tenham boas práticas, que já tenham comprovado que conseguiram regenerar os solos ou que mantenham um solo com uma matéria orgânica elevada, sem degradação, e que demonstrem simplesmente o que é que estão a fazer. Portanto, são casos de estudo. É abrirem as suas portas. O Living Lab é uma coisa diferente. O Living Lab é um bocadinho mais exigente no sentido de serem experimentais, portanto, serem parcelas experimentais, onde se faz, de facto, experimentação, mas próxima, em vez de fazer... Nós temos, por exemplo, a Herdade da Mitra na Universidade de Évora. Podemos lá fazer experimentação, mas a Herdade da Mitra é a universidade. Os produtores não vão à universidade, normalmente. Agora, se for localizado junto de uma área, no meio de outras explorações agrícolas, onde eles possam passar quando vão fazer qualquer outra coisa, torna-se mais próximo. Portanto, a ideia é que sejam parcelas de experimentação, portanto, no fundo, laboratórios que são vivos, porque são feitos com o ecossistema vivo e que estejam próximos dos produtores. E de longa duração. E de longa duração, obviamente, que era para poder juntar resultados e realmente verificar o que é que funciona e o que é que não funciona em cada contexto. E a questão também, que é muito importante, é que os Living Labs devem ser muitos, portanto, devem ser espalhados para cobrirem, quer dizer, mesmo no Alentejo, que é uma região, à escala da Europa é uma região relativamente pequena, mas as condições que nós temos no litoral, por exemplo, em Odmira, como estava a falar, em relação às condições que temos em Estremoz, são completamente diferentes. E, portanto, é preciso que os laboratórios sejam com o contexto, estejam contextualizados para o produtor poder aprender. Sejam representativos dos vários habitats que existem. Sim, outros vários, sim. E vamos conseguir concretizar isso? A questão da concretização é a questão que está agora realmente em discussão em cima da mesa. Eu tenho, por acaso, é interessante, tenho uma reunião com o Ministério da Agricultura para a semana, com uma pessoa de uma das delegações do Ministério da Agricultura, e outra também com o FCT também já está agendada, para pensar como é que juntamos esforços, mas o que se pressupõe é que vai haver vários tipos de Living Labs, alguns em explorações privadas, outros em explorações públicas, que seja uma rede. Sim. E, portanto, que eles possam ter diferentes naturezas. A questão é que, quando nós formos fazer investigação neste quadro comunitário de apoio, que a investigação sobre solos seja obrigada a estar ancorada num destes Living Labs. Portanto, que os Living Labs... Seja uma condição. Sim. E, portanto, não se continua a poder fazer investigação só em laboratório ou em quintas experimentais que pertençam à universidade e que são mais inacessíveis. Portanto, espera-se que conseguir dar alguma visibilidade às que já existem e criar mais... Uma rede em toda uma rede. E criar uma rede de forma que as pessoas se habituem, que o produtor ou quem vai começar uma exploração agrícola saiba que se possa recorrer ali para recolher informação, para recolher experiência, para recolher conhecimento. Sim, que saiba que isso está acessível
que é possível lá ir, que é possível colocar a sua pergunta e tentar que alguém o ajude a resolver ou investigar sobre o assunto, portanto que se torna uma prática muito mais comum de que haja investigação que está próxima do produtor e a qual o produtor pode recorrer. Isto era uma coisa que se fazia muito, eu lembro-me de há muitos anos atrás, ouvi falar muito dos campos de cultivo experimental, sim, não é? Sim, em que se usavam para o mesmo tipo de, imagino, de trigo, sim, diversos tipos de fertilizantes, exatamente, não é? Sim, e portanto via-se a longo prazo qual é que resultava mais, qual é que... Portanto é um bocadinho esta lógica, enfim, adaptada à nova realidade que hoje vivemos. É esta lógica, mas neste caso é também, quer dizer, é muito também estar próximo das questões que o produtor tem. Claro. Portanto, se numa região há grandes problemas de degradação por infiltração disto ou daquilo, é olhar completamente para esse problema. Depois, quer dizer, realmente já houve essas parcelas, mas foi-se perdendo o financiamento, porque essas parcelas precisam de técnicos que estejam permanentemente a tomar conta, e foi-se perdendo, sobretudo cá em Portugal, quer dizer, que tal como não há extensão, também não há experimentação de campo. E, portanto, noutros países, por exemplo, na Holanda ou na Áustria, que tem realmente um grande sistema de apoio à agricultura, eles dizem muito, nós já temos muitas parcelas experimentais, já temos isto, vamos só dar-lhe o nome dos Living Labs do solo. Pois, eles têm, mas nós não temos, nós não podemos ganhar, quer dizer, quem está no sul da Europa não ganha conhecimento, o conhecimento que eles adquirem... Não serve para nós, não é? Serve pouco, serve pouco, sim. Portanto, a ideia é isso, e é uma mudança de paradigma no sentido de dizer... Precisamos de investigação, mas precisamos sobretudo que essa investigação seja feita próximo de quem são os utilizadores. E precisamos que o conhecimento existente passe para esses utilizadores de uma forma que seja acessível, uma linguagem acessível, uma abordagem que seja atraente, que eles de facto percebam porque é que deveriam mudar práticas. Porque a mudança de prática, como em tudo, só se faz com a vantagem. Eu tenho feito alguma investigação, comecei com paisagem, mas trabalho cada vez mais sobre as pessoas na paisagem e a gestão, e há uma grande tendência para nós fazermos, e quem gere, fazer sempre o mesmo, utilizar os mesmos modelos, como nós também somos pessoas de hábitos, não é? E, portanto, como é que se mudam esses comportamentos para conseguir fazer de uma forma diferente é objeto de investigação e é necessário perceber isso para conseguir a mudança. Portanto, uma das primeiras frases do nosso relatório para a missão é que não são só os solos que têm que mudar, são as pessoas que gerem os solos. Portanto, nós temos que olhar isto, não basta termos cientistas de solos, temos que ter cientistas sociais também a agir aqui. E quando mudamos o comportamento, essa mudança torna-se muito mais duradoura também, não é? Pois, sim, esperemos que sim. E que não seja só esta mudança impulsionada pelo subsídio, é mais pela compreensão do que é que se ganha também mudando a prática agrícola. A agrícola e florestal, eu estou a dizer agrícola porque tenho trabalhado mais com a agricultura, mas na realidade são as duas coisas, obviamente. Sei que este ano de 2021 vai participar na publicação de um livro sobre sistemas silvopastoris. Estes sistemas são, nos dias de hoje, ainda importantes na Europa, são ainda fulcrais nos meios rurais ou já entraram em decadência? Quer dizer, esses sistemas não há muitos na Europa. Nós temos uma espécie de expoente do que é que deve ser um sistema silvopastoril montado, no nosso caso, e a DESA no caso espanhol. E justamente esse livro, quer dizer, temos ainda cerca de 1 milhão de hectares em montado e cerca de 3 milhões na DESA. E há sistemas semelhantes no Norte de África, há sistemas semelhantes, havia muito mais espalhados pela Europa que foram desaparecendo porque foram sendo utilizados para a agricultura, ou floresta ou agricultura intensiva, porque é uma especialização, é uma questão de especialização, e são muito importantes porque são um tipo de sistema agrícola que de facto concilia a produção agrícola com valores muito interessantes do ponto de vista da conservação da natureza, com a preservação justamente de recursos que são escassos ou que são frágeis, como o solo, a disponibilidade de água que é pouca, a variabilidade do clima que é muita, a variabilidade em termos de quantidade de precipitação, exatamente, e os sistemas silvopastoris estão adaptados a isso, são uma espécie de fol, são elásticos, conseguem se adaptar a anos de mais produção, a anos de menos produção, têm sempre qualquer coisa, conseguem sempre fornecer um bocadinho de recursos. E, portanto, foi a área onde eu comecei a trabalhar, foi sobre a gestão, a importância dos sistemas silvopastoris na paisagem do sul da Europa, a forma como as pessoas veem e valorizam essa paisagem e depois a forma como a gerem, e justamente este livro é sobre a governança destes sistemas, não é sobre o sistema, é mais sobre as pessoas, como é que elas gerem o sistema, portanto é sobre os proprietários, os produtores, os sistemas mistos de utilização, onde há vários produtores a utilizarem o mesmo espaço, porque são realmente várias camadas, não é? Desde o solo onde se faz pastagem até às árvores que têm produção florestal. E depois temos alguns que são sobre os direitos de uso e direitos de propriedade, e depois temos modelos de gestão, novos modelos de gestão, os modelos de gestão coletiva, a gestão territorial, a questão da transhumância na Grécia, portanto na Grécia também existem este tipo de sistemas, no sul de França também. Portanto, o livro é sobre como é que nós podemos gerir face às procuras que a sociedade tem atualmente sobre estes sistemas, como é que melhor os podemos gerir para conseguir mantê-los
com a identidade e a unicidade que eles têm atualmente. Falou em transumância. Em Portugal já não se pratica? Não, em Portugal já não se pratica e nunca teve a importância que tem, por exemplo, em Espanha ou que teve na Grécia. Aí tem muita importância. Mas não se pratica, mas poder-se-ia praticar. Claro. Mas quer dizer, não se pratica. Nós não queremos de todo, não é dizer que vamos voltar atrás. Aliás, os modelos que nós apresentamos são modelos mais olhar para o futuro. Sim. O que é que se pode fazer agora que temos várias pessoas, por exemplo, que apreciam o montado, ou apreciam a DESA, que gostariam, que o apreciam para fazer outras atividades, como é que eles podem contribuir, como é que essas atividades podem contribuir para a manutenção do sistema. É possível, não é possível? O que é que isso implica em termos da gestão agrícola? Conseguimos adaptar o produtor para que ele aceite que haja outras atividades na sua propriedade e quais são as restrições? Até possa ter vários produtos, não é? Sim, que ele possa ter vários produtos e beneficiar deles, não é? Porque se nós formos passear a pé, ou que as pessoas que vão passear de jeep, vão passear de bicicleta, elas não deixam nada ao proprietário, mas estão a utilizar um recurso que é o proprietário que mantém, que é a paisagem. Não é? E, portanto, o que nós queremos é encontrar formas de conseguir valorizar aquilo que o montado ou a DESA oferece, de forma a que isso beneficie um determinado tipo de gestão que permite manter, de facto, o montado. É possível classificar as práticas silvopastorias em Portugal? Eu calculo que existam diferenças acentuadas entre o norte mais montanhoso, de pequena propriedade e muito parcelado, e o sul mais propriedade de latifúndio. Conseguimos classificar e diferenciar as atividades silvopastoris que se fazem em Portugal, a norte e a sul? Sim. Quer dizer, eu até diria, nós quando utilizamos em termos técnicos o termo de silvopastoril, é onde fazemos no mesmo espaço, temos a pastorícia e a silvicultura. E, portanto, são os sistemas como montado. Nós não consideramos que no norte da Europa não chamamos silvopastoril. No norte do país, no norte de Portugal. Eu sei, no norte de Portugal. Podemos ter floresta e agricultura, mas elas são em parcelas diferentes. Portanto, o sistema, de facto, utiliza os dois recursos. Pode ter pastagens e áreas de pastagem. Em simultâneo. Mas são em áreas diferentes. O que nós temos no montado e que temos, por exemplo, nos castiçais, portanto, com o castanheiro, temos sobretudo, temos alguns outros carvalhos, não é? O carvalho negral, temos a mesma coisa, são áreas de floresta aberta, onde há um aproveitamento florestal, mas depois há pastagem debaixo dessa floresta. E é isso que é considerado o sistema silvopastoril, que anteriormente até era um sistema agro-silvopastoril, porque na pastagem havia uma rotação com a agricultura, e portanto havia 5 anos de pastagem, 2 ou 3 anos de agricultura, depois posio, e é isso que nós consideramos o sistema silvopastoril. E são sistemas que havia muito na Europa toda e que foram desaparecendo, no norte da Europa, na Suécia, na Dinamarca não, mas na Suécia, na Noruega, nas zonas mais pobres e mais frias também havia este tipo de sistema, mas desapareceu atualmente, ou é floresta de abetos, ou é agricultura onde é possível fazer agricultura. E eles preservam, quer dizer, eu já estive na Suécia em áreas de reserva natural, assim com 10 hectares de uma área que parece montado e que preservam aquilo como assim uma joiazinha do que era a paisagem. Uma relíquia do passado. Porque é muito bonito, de facto, em termos de outras utilizações, esta questão de nós podermos passear numa área que é produtiva, que é floresta, mas ao mesmo tempo tem espaços abertos, é única em termos de vivência da paisagem para quem quer ir usufruir, é único. Ia-lhe colocar aqui outra questão. O montado é de uma imensa riqueza, já falou um pouco disso, mas antes de falarmos da produção e dos produtos, falemos da paisagem. Apesar de muito humanizado, o montado atual é um resquício das antigas florestas do Sul? Quer dizer, o que nós tínhamos era uma floresta mais densa, de carvalhos e outras espécies, um bocadinho como nós temos atualmente ainda o que se pressupõe que havia, o que nós temos na Rábida, por exemplo, o maqui ou o garrique, que depois foi sendo aberto para ser utilizado para pastagem, e portanto os animais comiam a bolota das árvores, mas também era preciso terem alguma pastagem, portanto para outras épocas do ano ia-se abrindo, também abrindo a área da floresta para fazer culturas, e portanto o sistema foi sendo aberto. E depois só o expoente da utilização como montada é do século XVIII, é relativamente recente, porque até aí o Alentejo sempre foi uma área com pouca gente, não é? E portanto as pessoas concentradas em grandes aldeias ou em cidades, e à volta disso é que havia montado. O grande expoente realmente do montado foi no século XVIII e XIX, que se abriu mais áreas, quando as propriedades passaram a ser privadas, foram compradas, e portanto isso começou a explorar de uma forma realmente em grande escala de produzir cereais e produzir gado, porco sobretudo, e ovelhas. O gado bovino vem mais tarde, é mais recente. Sim, mais recente. E, portanto, é uma paisagem que não é assim tão antiga, mas que derivou de uma paisagem mais antiga da floresta. Lá, sim. A cortiça é, diria eu, e penso que concorda, o maior e mais importante produto do montado, nomeadamente no montado sobre. Mas depois temos as bolotas, nos montados de azinho. Qual é a importância destas produções naturais, quer para a economia local,
quer para a preservação dos próprios montados? São essenciais para a preservação dos montados? Quer dizer, são essenciais. O que eu diria é que eu tenho dificuldade em dizer que há uma produção que é mais importante que a outra, porque o montado, este sistema silvopastoril, e acho que isso é importantíssimo de entender, e nós percebemos, é um sistema, de facto, complexo, onde os dois tipos de produção devem ser considerados igualmente importantes, ou seja, temos a produção florestal, mas temos também a produção do solo, que é esta da pastagem atualmente, e de ter animais de pastoreio, porque se tivermos só aproveitamento florestal e se preservarmos só as árvores, teríamos de facto... O solo vai degradar? Não, no solo não vai degradar, mas temos um sistema florestal, ele deixa de ser silvopastoril, portanto tem tendência a fechar-se, a ter maior densidade de árvores. Pode ser muito interessante, mas é outra coisa, passa a ser uma floresta, quer dizer, a complementaridade entre o uso ao nível do solo e o uso da componente arbórea, isso constitui um montado. E, portanto, o que é interessante é ter este equilíbrio e poder utilizar as bolotas para a alimentação do gado, do porco. Poder utilizar, porque o rendimento da cortiça também é um rendimento que só vem uma vez de 9 em 9 anos, não é? Sim. Portanto, ou a propriedade é muito grande e se tem várias parcelas que vão ser tiradas ao longo do ano, ou então é um rendimento que é um extra para o produtor, que pode servir para investimentos, mas que não lhe permite ter um rendimento ao longo do ano. E, portanto, o que ele opta normalmente é por ter realmente as duas componentes. Tem a componente pecuária e a componente florestal. E, portanto, os dois são muito importantes. E é importantíssimo, mas claro que nos montados onde há cortiça, e portanto que são de montado sobre, a cortiça é importante, e se a cortiça for valorizada é mais fácil manter o montado. Claro, eu acho que nós temos que pensar que os rendimentos, mas o rendimento tem que ser complementar, é realmente um sistema produtivo que é de facto um sistema, e um sistema complexo, e a ecologia ajuda-nos muito a perceber isso. Mas acho que temos que ter essa noção de que precisamos das duas coisas e que é importante valorizar a cortiça, mas é também importante encontrar formas sustentáveis da produção pecuária. Que outros produtos é que se extraem dos montados? Que outros produtos, no sentido geral, que outras riquezas? Já percebemos a criação do porco preto no Alentejo, é essencial, os rebanhos de ovelhas. O que é que sai... Como é que se monta esta economia tão complexa que falava que sai do montado? Quer dizer, o que nós temos atualmente é, em muitos casos, os produtores a especializarem. Mas nós, por exemplo, para o livro, para esse livro que estamos a fazer, que está a terminar sobre os montados e as dehesas, fizemos muita pesquisa sobre o que era uma exploração, ou numa só exploração, o que é que se tirava do montado, porque atualmente são vários atores que fazem as várias coisas, mas tirava-se, além do gado e da cortiça, tirava-se a madeira, porque a madeira da poda também tem algum valor e que serve depois para vender com madeira de zinho é muito valorizada. Depois tirava-se o mel, tiravam-se eventualmente as aromáticas, no caso de haver aromáticas, podem-se fazer outro tipo de aproveitamento, por exemplo, a caça, e valorizar a caça, não é? E vender a caça. E depois, atualmente, o que há também que deveria ser valorizado é a questão, por um lado, da conservação da biodiversidade e, por outro lado, o aspecto de recreio e lazer. E, portanto, se houvesse uma forma de haver um contributo para quem vai passear no montado, poder contribuir de alguma forma para um fundo de manutenção do montado, esse poderia reverter para o proprietário e ajudá-lo a manter este montado mais diversificado. Porque estas receitas que se extraem do montado são essenciais para o manter, não é? Obviamente, quer dizer, nós precisamos sobretudo se quisermos que o montado continue a ser tão diversificado como ele era anteriormente. Estamos a falar de economias rurais muito fragilizadas, com uma desertificação humana muito forte, não é? Portanto... Mas isso eu acho que nós não deveríamos misturar, não é? Porque são duas coisas diferentes, porque a gestão da propriedade é feita pelo proprietário, não é? E a interação com outros agentes. Depois, as comunidades rurais são outras, sobretudo no Alentejo, onde a propriedade esta propriedade montada é grande. E depois tem as aldeias que não têm Exatamente. Nada a ver, claro. E as pessoas o que faziam anteriormente era que todos os trabalhadores que trabalhavam numa exploração de montado viviam ou no monte, na propriedade, ou viviam na aldeia. Atualmente as aldeias são constituídas por pessoas que muitas vezes fazem outras coisas porque o trabalho no montado já é muito pouco. Mas se criassem mais atividades associadas ao montado, eventualmente ia-se criar mais emprego para quem está nas aldeias. Portanto, essa religação entre a economia rural e a economia agrícola poderia ser feita através de uma diversificação das atividades. E há algumas explorações que têm esse tipo de preocupação de gerar mais emprego, de gerar mais economia local. Alguma exploração que seja emblemática ou exemplar a esse nível? Quer dizer, há a exploração do Freixo do Meio, que é conhecida ao pé de Montemor e que faz isso. E que uma das grandes preocupações é gerar mais emprego e ter mais gente que trabalha no montado. Mas depois há explorações como o Esporão, por exemplo, não têm pouco montado, têm mais vinho e olival, mas a grande preocupação também é diversificar e criar também, associarem-se à economia local e, portanto, darem emprego, sobretudo a pequenas empresas à escala local. E há outros exemplos no Alentejo, mas acho que essa preocupação é uma preocupação que, se tivermos todos em termos da gestão do montado, se a sociedade tivesse, conseguir-se-ia provavelmente ter um montado mais diversificado e ao mesmo tempo que criar mais emprego. Mas é preciso fazer esse trabalho também com os produtores, não é? De perceber quais são as necessidades deles, porque é que eles optaram pela especialização, o que é que ganhariam eles também se especializassem menos. Como é que nós temos estado a fazer um trabalho
Quer dizer, o montado é classificado à escala europeia, é dado sempre como um dos sistemas emblemáticos dos chamados HNV, que são os High Nature Value Farming Systems, ou seja, é uma classificação que existe à escala europeia já desde 2000, e em Portugal são sistemas agrícolas de elevado valor natural. E nós temos estado a fazer um trabalho de definir indicadores que possam ajudar a monitorizar como é que está a ser gerido e que resultados ambientais é que tem essa gestão. E é muito interessante porque isso interessa muito aos produtores, quer dizer, nós trabalhamos com um conjunto de produtores em Monforado, no sítio de Monforado, e eles estão muito interessados em poder monitorizar o seu sistema e perceber se puderem modificar, se calhar, esta prática ou aquela prática, vão ter um resultado ambiental mais, que tem mais valor. E, portanto, eu acho que o que é muito importante é perceber que é preciso dar um apoio num sentido diferente daquele que tem que ser dado atualmente. As políticas públicas têm muito peso aí. Claro, obviamente. Monforado, agora falando de Monforado, não sei se isto entretanto mudou e se já estou... E se a minha informação está desatualizada, mas as últimas vezes que eu visitei Monforado, há já muitos anos, sentia que havia ali quase uma sobrecarga de pastagem de gado bovino. Sim. É uma realidade ainda? É uma realidade em quase todo o Alentejo, ou em quase todo o montado. Não é? O número de efetivos de gado bovino tem subido exponencialmente, enquanto que o número de ovelhas tem descido. E sobretudo se pensarmos no efetivo real, mas também em cabeças normais, em média. Isso tem impacto no montado? Tem impacto, não teria necessariamente que ter, mas tem impacto se não cuidarmos, quer dizer, é um ecossistema, e o ecossistema, se tivermos muita pastagem, não pusermos nada no ecossistema, ele entra em desequilíbrio. Portanto, o que acontece é que as vacas são mais pesadas, são mais exigentes em termos de alimentação, e os proprietários têm tido essa tendência também por via dessa questão de se gerirem mais pela política existente, pelos apoios, do que propriamente pelo sistema, ao que é que o sistema está adaptado. Mas também já temos proprietários que já estão a mudar, já tiveram vacas, já estão a mudar outra vez pelas ovelhas, para ovelhas, porque já perceberam também que conseguem melhor manter o seu sistema, que é também um património familiar e que eles quase sempre consideram assim também, conseguem melhor mantê-lo se puderem fazer uma gestão diferente. Portanto, é verdade que as vacas estão a aumentar muito e mudaram de espécie, deixaram de ser raça mortolenga ou raça alentejana para passarem a ser outras raças cruzadas. E, portanto, que tenha mais impacto em termos do pisoteio, em termos do que comem, em termos de evitar ou de limitar o renovo natural, porque comem as árvores pequenas. Portanto, levanta uma série de problemas. Mas não quer dizer que não seja possível fazer vacas em montado. É possível. Não pode ter uma sobrecarga, não é? Sim, e tem que se dar qualquer coisa ao sistema, portanto tem que se conseguir aumentar a produtividade do sistema para conseguir ter uma carga de pastoreio maior. E o montado é essencial para a biodiversidade? É um habitat amigo da biodiversidade? É um habitat único em termos de biodiversidade, porque tem estas áreas mais fechadas, áreas mais abertas. O montado é muito desordenado, não é? Tem áreas abertas com poucas árvores, depois tem áreas mais fechadas onde tem mato além das árvores, portanto tem refúgio, tem vários tipos de alimentos, serve para vários tipos de fauna, portanto é muito interessante do ponto de vista da biodiversidade e é sempre considerado como um hotspot de biodiversidade à escala europeia. Portanto, seria muito interessante seria importantíssimo nós conseguirmos mantê-lo. Como sistema agrícola que é conciliado com a conservação da natureza, é importantíssimo. O Alentejo sofre com estas mudanças climáticas que tanto temos vindo a falar, com o aquecimento global, sofre um processo de desertificação preocupante. Neste cenário, como é que se lida com a escassez de água? A água sempre foi um tema muito importante no Alentejo, eventualmente mais premente agora por causa desta nova realidade das alterações climáticas. Como é que se lida com o tema? Como é que se lida com o tema da água? Eu diria que aí o que falta em termos da questão da água é muito uma gestão ou pensar a água à escala do território. Quer dizer, nós temos pensado a água disponível, ela existe e se falarmos da questão do regadio do Alqueva ou da água disponível do Alqueva, foi feito um enorme investimento para poder ter disponibilidade de água e essa água está concentrada em algumas áreas de regadio onde está a ser utilizada mesmo aí sem haver uma gestão ou uma organização de como é que queremos ver este território, mas sobretudo não há um pensamento ou uma estratégia para o território no seu conjunto. Quer dizer, a área que é possível regar no Alentejo atualmente são só 15% da superfície agrícola útil. Fica tudo o resto. E se tivesse sido pensado, em vez de um grande investimento, ou pensar em mais pequenos investimentos... Numa rede de mini-hídricas, por exemplo. Exatamente, para poder melhorar os sistemas, para poder, por exemplo, criar produtos, alimentação para o gado em áreas de sistemas extensivos, sistemas de produção pecuária, seria provavelmente muito mais
um contributo muito mais forte para a sustentação do território e destes sistemas que são valorizados, do que concentrar todos os esforços naquela única ou poucas, ou uma área restrita de regadio, onde se está a investir muitíssimo em termos de sistemas produtivos que são completamente diferentes que aqueles do que nós tínhamos anteriormente. É como se o esforço estivesse todo concentrado aí. É como não, ele está todo concentrado aí. Mesmo aí levanta problemas de se vai haver água suficiente para tudo aquilo que está a ser cultivado e não se está a pensar no resto do território, e uma das funções importantíssimas da agricultura é de facto gerir o território. A agricultura, em termos de economia, em termos do peso da economia, é uma área muito pequena e tem, em termos da política agrícola, 30% do orçamento da Comunidade Europeia para a política agrícola. Porquê? Porque a agricultura gera de facto recursos que são fundamentais no território para todos nós, como a água, como os solos. Portanto, se lhe tiram essa função de gestão e se estamos só a pensar num setor económico, então é como um setor industrial qualquer outro. Portanto, acho que é aqui uma questão de pensar de facto qual é que é o papel da agricultura, que deveria ser reequacionado, e se pensarmos dessa forma, então teríamos talvez soluções mais inovadoras e mais de longo prazo para a utilização da água no Alentejo. De alguma forma ainda vamos a tempo de o fazer? Quer dizer, vamos sempre a tempo de melhorar, não é? E se não fizermos nada, é sempre muito pior do que se fizermos qualquer coisa. Podemos não conseguir solucionar tudo. Eu acredito muito, quer dizer, eu sou sobretudo investigadora, não é? Mas tenho trabalhado muito com a investigação, onde tentamos encontrar soluções para questões da prática. E acho que é impossível pensarmos, mesmo num país pequeno como Portugal, conseguimos resolver as questões que se põem em todo o território. Acho que devemos sempre começar aquilo que é possível. Começar, quer dizer, começar é como um projeto de investigação, o caminho como formar uma equipa. Caminhando. Temos de dar o primeiro passo. Temos de dar o primeiro passo. Portanto, temos que ter áreas piloto, experiências que resultam, outras que não resultam, depois avaliar, pensar, trabalhar com as pessoas, com os produtores e com as populações sobre como é que vamos gerir a água que está disponível neste concelho, encontrar soluções, resolver conflitos e ir verificando e monitorizando se dá resultado, se não. Portanto, eu acho que devemos colocar a questão diferente, não é? Se ainda vale a pena, por onde é que vamos começar? E temos que começar. E acho que a questão da água é, obviamente, toda a gente está alertada para que é uma questão fundamental, ou muita gente está, mas se calhar ainda não suficientemente. Para o sol estamos menos alertados, portanto era preciso começar já e começar se calhar com pequenas áreas onde se tenta, à volta de um living lab ou de uma câmara que esteja mais apta a tentar fazer qualquer coisa a esta escala, para este tipo de problemas, portanto começar a tentar encontrar soluções e trabalhar nas soluções, perceber como é que elas resolvem. E entre os vossos parceiros já conseguiram identificar alguém que possa ter essa vontade, essa predisposição para a ação? Quer dizer, há várias, mas há uma grande inércia, há várias pessoas que estão interessadas, mas há uma grande inércia. Eu trabalho muito porque tive muitos anos na Dinamarca, ao princípio da minha vida académica, e trabalho muito com os colegas dinamarqueses que trabalham em aquilo que eles chamam de estratégias participadas de paisagem. Portanto, são normalmente à escala de um concelho, e os concelhos são mais ou menos da dimensão, agora são maiores, mas anteriormente eram da dimensão dos portugueses, e o que se faz é tentar juntar os vários interesses, portanto, as várias pessoas que representam os vários interesses num território, portanto, num território concelhio, e discutir onde é que nós queremos estar em 2020, onde é que nós queremos estar em 2030. Então, se queremos ter uma área aprazível, uma área onde há biodiversidade, uma área onde os solos estão conservados, o que é que precisamos de fazer? E, portanto, não se trata de fazer um plano no mapa, não é isso. Trata-se, sobretudo, de definir uma estratégia para o que é que aqui aceitamos e o que é que não aceitamos. Quais são os valores que são imprescindíveis, que queremos mesmo manter, quais são aqueles que realmente não são muito interessantes e que nós podemos deixar ir. Quais são os recursos que vamos ter disponível? Vamos ter mais população, a população está envelhecida, não está, temos água, não temos água, e pensar em conjunto, e isso tem dado muitos resultados no sentido de consciencializar as pessoas para essa necessidade de pensar o território. Eu gostava muito de tentar fazer planos desses de paisagem. Já propusemos para a região do Coa, já propusemos no Alentejo também, ainda não conseguimos fazer de facto assim a fundo uma estratégia destas, mas vamos sempre tentando, portanto... Sim, acho que vão conseguir. Eu espero que sim. E queria-lhe perguntar uma outra questão. Este tema, hoje em dia falamos muito da sustentabilidade, é quase uma moda, mas penso que nas paisagens rurais este também é um tema atual. Mas quando falamos de sustentabilidade com seriedade, no que respeita à produção agrícola do Alentejo, não devíamos querer mudar o paradigma, ou seja, devíamos continuar a pensar no regadio e nas culturas de regadio, não devíamos estar a pensar... tendo em conta as condições climáticas, tendo em conta a falta de água, não devíamos estar a pensar no sequeiro? Quer dizer, isso eu acho que foi aquilo, eu já respondi a isso há bocadinho, não é? Julgo que é a mesma resposta, que é a questão do regadio, é só uma pequena parte do território. Portanto, se nós queremos pensar no território, temos que deixar de pensar só no regadio e pensar como é que melhoramos os sistemas, damos mais sustentabilidade aos sistemas de sequeiro,
que existem ou que dominam na maior parte do território, não é? Ou que tipo de regadio é que conseguimos fazer com a água disponível, portanto terá que ser regadio muito mais contido do que aquele que se faz atualmente nessas áreas onde está a se investir muito no regadio, para conseguir suster o sistema. Eu acho que a resposta é essa, não é que não seja possível fazer regadio, mas deveria ser pensado mais à escala, na perspectiva do território, do conjunto do território que nós temos. Se fazemos regadio aqui e não vamos ter água para suster os sistemas de sequeiro no outro lado, poderíamos fazer menos regadio aqui e conseguir, em vez de ser só 15% da área que beneficia do regadio, ter 50% da área que beneficia do regadio, com condutas ou com mini-hídricas, e perceber como é que se melhoram os sistemas que são mais adaptados e que são, na realidade, a sustentação do território. Há um problema também que eu acho que não tem sido suficientemente pensado, é que estes sistemas de regadio é uma alteração profundíssima da paisagem, muitas vezes uma grande homogeneização, que traz, noutros sítios, noutros países da Europa, já se percebeu, mesmo no sul de Espanha, por exemplo, que traz muitos problemas em termos de pragas e doenças e de erosão, portanto, poderíamos tentar evitar fazer esses erros que já foram feitos, não é? Tentar compartimentar, fazer regadio sim, mas em pequenas áreas, com alguma compartimentação da paisagem que interessa para o solo, interessa para a biodiversidade, interessa para o usufruto da paisagem. Nós fizemos um estudo já há cerca de 5 anos, uma pós-doc fez um trabalho que era sobre o bem-estar das populações nessas áreas da agricultura que está a mudar muito rapidamente para a agricultura intensiva e em áreas do Alentejo da agricultura mais tradicional. E a diferença era muito notável, das pessoas sentirem mais confiança naquilo que comem, mais confiança nas autoridades, mais disponibilidade para fazerem elas próprias também trabalho físico nas áreas onde a agricultura ainda é mais tradicional. Portanto, há um impacto de longo prazo também na qualidade de vida das populações, que está muito pouco estudado, quer dizer, o estudo que nós fizemos foi um pequeno estudo, mas que deveria ser também pensado, não é? Se é isto que nós queremos para o nosso território, que é uma sociedade desligada, se é este modelo, no fundo, que é uma atividade económica que pode ter algum sucesso, mas que está totalmente desligada da população e desligada do bem-estar da população. É isto que nos interessa. E que eventualmente é um modelo de curto ou de médio prazo, não é? Porque depois as condições de mercado mudam e vão-se todos embora, não é? Exatamente. E que é pensado para um mercado global, quando atualmente, sobretudo agora nesta altura do Covid, andamos a relocalizar os sistemas alimentares, relocalizar as cadeias de valor, voltar a ser mais autónomos e, portanto, estamos a pensar nisso e, ao mesmo tempo, continuamos com essa lógica de estar exclusivamente virados para o mercado global. Deveria ser possível pensarmos numa lógica de retrocesso e de pensar, então, se é para o mercado, se queremos relocalizar os sistemas alimentares, o que é que temos mais que produzir, em vez de apostar só numa linha, numa fileira de produção ou noutra fileira de produção, não é? Sei que a Teresa trabalha também o tema dos novos agricultores, fomentando a inovação e o empreendedorismo numa nova geração de agricultores. Temos motivos para ter esperanças? Eu acho que sim, temos sempre motivos para ter esperanças. Acha que os novos agricultores, a nova geração de agricultores... Eu acho, quer dizer, há bocadinho estava-me a perguntar se conhecia exemplos de explorações que tivessem a tentar fazer uma gestão mais envolvendo as pessoas e envolvendo a comunidade local. E há vários exemplos. Se eu começar a pensar, quer dizer, pessoas que já têm vindo falar connosco, que estão a tentar, muitas vezes são pessoas que são, no caso do Alentejo, que são proprietários que pertencem a famílias que sempre tiveram a terra, portanto eles não compraram, mas eles próprios não foram educados ali, estiveram fora, já estiveram no estrangeiro e quando voltam têm realmente uma preocupação de fazer qualquer coisa diferente e tentar manter o recurso e manter a sustentabilidade do recurso e não fazer o que sempre foi feito ali, ou sempre na mesma linha, mas quebrar. Portanto, eu acho que há muita esperança, eu acho que há muitas novas iniciativas, há pequenos produtores, há grandes produtores, há pessoas que se estão a tentar juntar, embora haja pouco apoio ao coletivismo ou a trabalhar em ações coletivas, as pessoas que estão a tentar juntar na fileira, portanto, um produz as plantas, outro faz a produção, outro faz a transformação, trabalham em conjunto, que encontram modelos novos, portanto, é difícil, eu diria que é difícil, porque nós não temos muito uma cultura de inovação e de trabalhar em coletivo, mas existe, e existe cada vez mais. Portanto, eu acho que se nós fizermos um mapeamento de novos produtores... Vamos encontrar bons pontos. Sim, acho que vamos encontrar muitos problemas, mas também vamos encontrar muitas áreas de esperança. Acho que é sempre preciso acreditar que é possível. Há bocado, quando falou da idade do Freixo do Meio, eu penso que o proprietário foi, aliás, estudante na Universidade de Évora nesta área. Portanto, foi. Se calhar a universidade e a ciência são importantíssimas, são decisivas também. Quer dizer, a formação é sempre muito importante. Na mudança de mentalidades, não é? E a formação, quer dizer, as pessoas terem formação e terem acesso ao conhecimento é muito importante. Nós podemos dizer que aprendem com os pais e que sempre foi feito assim, mas há muito... O conhecimento também gera conhecimento. Nós, quando temos mais conhecimento, quer dizer, ao longo destes anos todos a fazer investigação, nós percebemos isso. Quer dizer, quanto mais conhecemos,
mais temos a noção daquilo que não sabemos, isso é perfeitamente verdade, mais procuramos. Mas também, por outro lado, mais abertos estamos a perceber, a relacionar as coisas umas com as outras, a sermos mais curiosos, a tentarmos perceber como é que uma dimensão daquilo que se está a passar num sítio se relaciona com o outro, como é que uma escala, aquilo que se passa na escala da nossa parcela, se relaciona com a alteração que é global. Toda essa complexidade tornamos mais atentos a ela. E acha que o futuro vai passar pelas pequenas parcelas ou pelas grandes propriedades? Ou seja, pelas economias de escala, pela criação de mais-valias através da escala? Eu acho que um futuro melhor passaria pela diversidade, sem dúvida. E no caso do Alentejo, acho que a lógica da grande propriedade faz sentido, porque a terra não é muito fértil, o clima também não permite produções intensivas e seria muito difícil pensar que vamos mudar totalmente a estrutura da propriedade. Provavelmente passa por também... Eu julgo que passa por também considerar que a pequena propriedade é produtiva e tem um enorme potencial no sentido da produção, por exemplo, de hortícolas ou de pequenos animais, de comercializar, de fazer produtos diferentes, de criar essas economias de escala, será provavelmente mais a pequena propriedade. Eu acho que aquilo que se vê na maior parte dos países, em França, por exemplo, há muitos exemplos disso, de uma agricultura muito diversificada e que realmente está ligada à comunidade de várias formas. E, portanto, acho que o que era importante é pensar na diversidade e reconhecer que é isso que é feito pouco, é que a pequena propriedade é olhada como contribuindo para o desenvolvimento rural, contribuindo para as comunidades, é importante fixar as pessoas, para ter pessoas no espaço rural. Não é só para isso, também são unidades produtivas, e são unidades produtivas que fazem sentido. Nós tivemos um projeto grande europeu que acabou há poucos meses, que coordenámos aqui na Universidade de Évora, sobre o papel da pequena agricultura, e a pequena agricultura familiar, com menos de 5 hectares, assegura, para alguns sistemas alimentares, quase 100% daquilo que é a necessidade de consumo da região. A pequena agricultura, só que não entra no mercado, portanto, circula de uma forma também invisível, circula por trocas e por dar à família, por trocar com os vizinhos, ou é vendida de uma forma informal. Portanto, isso também são unidades produtivas, e se nós as considerarmos como tal, percebemos que, de facto, é possível ter uma grande diversidade, o que nos dá também mais autonomia e mais capacidade de resistir em casos de grandes catástrofes que também não são totalmente improváveis nos tempos que correm. E esses produtos mais locais, como estava a falar, podem também ser diferenciadores de uma região, não é? Claro. Ou seja, podem trazer mais valias para a região porque as pessoas identificam essas pequenas produções com qualidade. Sim. Não é? Sim. Tem que ser feito algum trabalho nesse sentido, mas acho que sim, sem dúvida. Nós temos estado envolvidos também na questão da criação da iniciativa Quilómetro Zero, que é dos alimentos que são produzidos e que são consumidos numa distância sem curta, pegada ecológica. Sem pegada ecológica, exatamente, a menos de 50 km da produção, e a ideia é justamente essa, é valorizar os circuitos curtos para valorizar a questão dessa produção que não é de grande quantidade, não chega ao mercado global, mas pode ser, se for valorizada, ela pode criar emprego e criar postos de trabalho na região onde é produzida. Nós estamos aqui quase a acabar e fazer aqui uma última questão, enfim, que não sei se é quase uma provocação. Mas o que eu lhe queria perguntar é se é possível, já me deu um bocadinho esta resposta quando falávamos dos sistemas agropastoris, silvopastoris, mas deixando esses sistemas de parte, porque se calhar são muito particulares, e olhando para as áreas agrícolas no geral, é possível conciliarmos a agricultura com a conservação da natureza e com as paisagens naturais? E eu pergunto-lhe isso porque parece que estamos condenados, parece que é uma tendência que vem desde o Neolítico, quando o homem se sedentarizou e começou a cultivar, a biodiversidade foi sendo atacada. Sim. Não só porque fomos destruindo habitats, mas também porque aquilo que cultivámos passou a ser cada vez mais idêntico, não é? Sempre o mesmo tipo de trigo, sempre o mesmo tipo de banana, sempre. É possível conciliarmos estas duas tendências, uma agricultura e uma conservação da natureza e uma diversidade das paisagens naturais? Sim. Eu acho que é possível, mas não passa só por pensar na agricultura, passa por pensar todo o sistema alimentar, porque o sistema alimentar atualmente é tão global, quer dizer, os produtos que são produzidos aqui, o azeite que é produzido aqui vai ser vendido nos Estados Unidos, a soja que é produzida nos Estados Unidos vai para o México, depois vai, quer dizer, e o sistema está tão global que há um modelo de produção agrícola que é esse modelo virado para o mercado global e que é necessariamente especializado e não pode... ou não se concilia facilmente com a questão de conservação da natureza, mas se mudarmos os sistemas alimentares e nós nos habituarmos outra vez a comer mais aquilo que é produzido localmente e não tanto aquilo que é importado, como fazíamos antigamente ao comer a fruta da época, não é? Hoje em dia não há fruta da época. Quer dizer, eu
Nós não somos assim tão antigos. É isso. E eu surpreendo, por exemplo, em Montemor o Novo, que é o concelho onde eu vivo e que temos estudado bastante lá no meu grupo da Universidade de Évora, em 1970, portanto há 50 anos, a carne que se comia no concelho de Montemor era a carne produzida no concelho de Montemor. Não entrava no mercado, nos talhos de Montemor, carne que viesse de fora. E chegava. As pessoas também tinham uma outra dieta onde comiam eventualmente menos carne, mas eram saudáveis. Quer dizer, se nós pensarmos em mudar a nossa dieta, provavelmente é possível comermos mais produtos que são produzidos na nossa região e menos daqueles que são importados. E isso permitiria uma agricultura mais conciliada com aquilo que é a natureza em cada região, não é? Portanto, eu acho que é possível. Agora, o caminho é difícil, não é? Provavelmente ele vai vir por imposição, por esta necessidade de regenerar os solos, por esta necessidade de proteger a água, por a necessidade que temos da biodiversidade para controlar pragas e doenças. Quer dizer, há cada vez mais abordagens agroecológicas da agricultura que têm a ver com entender o ecossistema para produzir com o ecossistema e não contra o ecossistema. Aquilo que são chamadas as soluções baseadas na natureza, em vez de soluções só tecnológicas, que é trabalhar com a natureza. Claro. Isso vai nos levar a uma agricultura mais próxima da diversidade ecológica, sobretudo. Eu acho que é próxima de perceber o funcionamento da natureza e próxima de perceber o funcionamento do ecossistema. Se estamos a caminhar nesse sentido, eu acho que há muitos exemplos a caminhar nesse sentido, não é a tendência geral. Mas eu julgo que ela vai vir quase por uma imposição, por uma evidência, que temos que mudar o sistema. Agora, o que parece, em alguns casos, e acho que isso é muito humano, não é? Só quando chegamos ao momento da catástrofe é que percebemos que podíamos ter feito diferente. Portanto, esperemos ir conseguindo falar destas coisas para poder mudar rapidamente. E a missão SOLT, que falámos ao princípio, tem justamente esse objetivo. Se vai ser suficientemente forte para conseguir, de facto, mudar algumas das políticas públicas e mudar comportamentos, não sabemos, não é? Mas estamos a trabalhar para isso. Muito obrigado. Teresa, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por esta partilha. Ciência com Impacto despede-se. Daqui a uma semana regressamos com um novo convidado e um novo tema. Muito obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.